Fala pessoal, já estamos ao vivo. Sou novo por aqui, então não sei onde põe o título dessa live, mas bem, vamos dando início, esperar o pessoal entrar. Vamos falar sobre dor lombar crônica, o segredo da recuperação. Já tô com meu chazinho aqui. Já passou das 19, então a gente não pode tomar mais café. Envia para quem vocês achar que seja válido essa live, tá? Sobre dor lombar crônica, tá bem? Boa noite, Lucas, meu amigo, meu paciente querido. Tem que aparecer, hein? Tá faltando você aí. Tem um atendimento ainda de manutenção. Temos que marcar, meu querido. Então vou esperar um pouquinho mais, tá, pessoal? Só para o pessoal entrar aí. Se tiver que mandar para alguém, mandar. Que a live vai estar boa, tá? Eu vou estar dando dicas, tá? Conforme eu vou explicando aqui sobre dor lombar, eu vou estar dando dicas o tempo inteiro sobre prevenção, sobre tratamento. Então envia aí para quem comparecer, só para motivar. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Ótimo. Tu já tá bem, né? Mas é bom ter conteúdo aqui que vai ser válido para ti também. Tá bem, pessoal? Então vamos dando início, tá? A gente está dando início a um projeto aí de algumas lives. E por que eu escolhi o tema dor lombar crônica como primeiro? Porque dor lombar é uma das maiores causas de incapacidade no mundo inteiro, tá bem? Então, estima-se que em 2050 a gente tem um aumento de 36% de pessoas com dor lombar. Então, cerca de 840 milhões de pessoas com dor lombar em 2050. Então, é um número bem alto aí, né? A gente tem visto que a tecnologia ajudou diversas doenças, pessoas com problemas cardíacos, diabetes, entre outras doenças crônicas. A tecnologia ajudou muito, tá? Porém, pessoas com dor lombar, a tecnologia não tem ajudado, infelizmente. Então a gente sabe que os exames de imagem, por exemplo, que é o que a gente vai começar a falar agora, eles são importantes, mas em casos específicos. Então os exames de imagem, muitas vezes eles são usados de forma inapropriada e isso pode causar alguns prejuízos para os pacientes, que eu vou estar falando agora, tá? Então, a importância do exame de imagem para o diagnóstico e para o tratamento dessa condição, tá? Que hoje a gente vai estar falando de dor lombar crônica, não se mostra eficaz. Por quê, pessoal? Por que o exame de imagem ele não ajuda o paciente que tem dor lombar crônica? Porque muitas vezes o paciente olha essas alterações que aparecem nesses exames de imagem e ele acredita que essas alterações estão causando a dor deles. E a gente sabe hoje que a gente não pode apontar como causalidade essas alterações. Então, essas alterações não são a causa da dor dos pacientes, porque essas alterações a gente consegue observar em pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que não têm dor. Então eu separei um estudo aqui para mostrar para vocês que saiu em 2015 na Spine. Pegaram 3.110 pessoas e realizaram ressonância magnética na coluna dessas pessoas. E pasmem, pessoal, cerca de 37% dessas pessoas com 20 anos de idade apresentavam degeneração discal. Conforme a idade avançava, essa degeneração ia aumentando. Então as pessoas com 80 anos de idade apresentavam 96%
de degeneração discal na coluna. Então é um número muito alto. Abaulamento discal também, nesse mesmo estudo, eles viram que 60% das pessoas com 50 anos apresentavam abaulamento discal. 84% das pessoas com 80 anos apresentavam abaulamento discal. Então é o que eu costumo fazer uma analogia com os meus pacientes. Essas alterações, elas nada mais são do que rugas na sua pele. Por dentro, articular, ligamentar, a gente também envelhece. Então a nossa coluna vai envelhecer por dentro, essas alterações vão aparecer nas pessoas que têm dor, nas pessoas que não têm dor. Então a gente não pode apontar como causalidade essas alterações. Muitas vezes paciente com hérnia de disco, que mostrou lá no exame de imagem, quando a gente vai avaliar na clínica, o paciente, os testes que a gente faz não são compatíveis com o exame de imagem. O paciente não tem tensão neural, o paciente não tem alteração de sensibilidade, não tem perda de força. Então o exame de imagem ele é complementar à clínica do paciente. Então a gente precisa primeiro dar uma atenção na clínica, na avaliação, nos testes, para depois encaminhar esse paciente para realizar um exame de imagem. Então é muito fácil os profissionais olharem exames de imagem e apontar como causalidade, como causa da dor dos pacientes sem avaliar o contexto que esse paciente se encontra. Então avaliar o paciente de forma minuciosa é uma tarefa necessária para casos de dor lombar crônica. Tá bem, pessoal? Mas Renan, o exame de imagem então não serve para nada? Não, pessoal, o exame de imagem ele serve sim, ele é extremamente importante para casos específicos. Então, quais são esses casos que o exame de imagem vai ser necessário? Quando a gente tem uma suspeita de patologia grave, quando o paciente tem febre junto com a dor, o paciente tem perda de força progressiva, o paciente dia após dia vai perdendo a capacidade de ficar na ponta dos pés, capacidade de ficar nos calcanhares, o paciente não consegue controlar urina, não consegue controlar fezes, o paciente tem anestesia na região genital, o paciente teve um trauma, uma queda, um acidente. Aí a gente precisa encaminhar o paciente para realizar uma avaliação mais detalhada, né? Exames complementares vão ser necessários nesses casos específicos. Só que isso a gente consegue observar, a gente consegue testar o paciente na clínica e observar essa necessidade. E aí sim encaminhar o paciente, que é a minoria dos casos, pessoal. Então a minoria que a gente atende, a gente precisa encaminhar para fazer um exame de imagem, tá bem? Se tiverem perguntas sobre esse tema, manda aqui na caixinha ou até mesmo nos comentários que depois eu vou estar baixando aqui. Bom seria na caixinha que a gente já responde no final, tá bem? Então, pessoal, como saber se você está recebendo o tratamento correto, adequado para o seu caso de dor lombar crônica? Então, é muito comum a gente atender pacientes que realizaram 20, 30, 40, às vezes 60 atendimentos daquela fisioterapia convencional, aquela fisioterapia que vai choquinho, que vai ultrassom, que vai liberação, né? Entre outras técnicas passivas. E o paciente muitas vezes não tem uma melhora significativa. Por quê? Porque o paciente só deitou na maca e recebeu técnicas, recebeu eletro, recebeu abordagens passivas. Isso não é o adequado, pessoal. O paciente com dor lombar crônica precisa participar ativamente do tratamento, porque só assim ele vai começar
a ter resultado significativo, resultado que vai dar longevidade. Esse paciente vai viver melhor, vai ter uma qualidade de vida, vai começar a se movimentar melhor. Passivamente isso não acontece. Quando o paciente não está participando, ele não tem tarefas para fazer em casa, ele não começa a se movimentar mais, esse paciente só vai cronificando. Então muitas vezes paciente que vem de planos de saúde, que tentou fisioterapia também pelo plano de saúde, o paciente cronificou porque só recebeu técnicas passivas, infelizmente. Então choquinho, ultrassom, todas essas técnicas passivas, até mesmo a quiropraxia, né? O pessoal me procura muito querendo que a quiropraxia resolva o problema. Pessoal, ajuda, pode ajudar, mas paciente com dor crônica precisa se movimentar, precisa ser exposto a movimentos, porque senão não vai ter resultado significativo no tratamento, não vai ter sucesso no tratamento. Os resultados vão ser limitados. Valeu, Átila, meu irmãozão. Tamo junto, meu querido. Tá bem, pessoal? Vamos dar seguimento aqui. Uma crença, tá? Mito, né? Um grande mito aí na dor lombar. Postura correta. Eu preciso me agachar com o tronco ereto, preciso ficar sentado, hipercorrigido. Não, pessoal. A gente sabe hoje que tem estudos que mostram que pessoas com dor lombar crônica apresentam hiperativação de musculaturas do tronco. Então eu já tive paciente aqui que falou que ficaria 1 semana na prancha, de tanto que fortaleceu o core. Então esses pacientes, eles muitas vezes, na maioria das vezes esmagadora, esses pacientes eles precisam relaxar a musculatura e não ficar hiperativado o tempo inteiro. Pega o seu braço e contrai o bíceps. Aí agora, contrai o bíceps. Quanto tempo você acha que você vai conseguir ficar com o bíceps contraído? É a mesma coisa que acontece com a coluna. Quanto tempo que você vai aguentar sem dor uma postura hipercorrigida? Então a dica que a gente sempre dá para os pacientes: põe uma almofadinha lá atrás, se escorou e relaxa, desaba. Fica tranquilo, não fica com essa preocupação excessiva, porque esse comportamento pode gerar um comportamento de hipervigilância também. O paciente fica muito atento o tempo inteiro na postura correta. Vai se agachar, tá todo ereto, vai se levantar, começa a ter comportamentos de não vou prejudicar minha coluna, não vou dobrar para frente. Isso vai favorecer com que o paciente tenha uma manutenção dessa dor, a dor se mantenha com o paciente por mais tempo. Então falamos também do fortalecimento do core, né, que é complicado isso, porque para cada vídeo que a gente põe aí falando que o paciente precisa relaxar, tem 10, 20 vídeos falando que fortalecimento do core vai resolver a dor lombar, e a gente sabe que isso não acontece, né, na maioria esmagadora dos casos. Então, pessoal, entramos agora no assunto que é a avaliação, tá bem? Então, a avaliação é o carro-chefe para a dor lombar crônica. Então, uma avaliação minuciosa é de extrema importância. Então, às vezes o paciente chega aqui falando que já sabe que precisa de 10 atendimentos, já sabe que veio com uma orientação que precisa de 20 atendimentos. Eu já sei o que eu tenho, meu exame de imagem apareceu que eu tenho isso, e o médico passou que é 20 atendimentos, 20 sessões. Pessoal, a gente tem que entender uma coisa: médico sabe de medicina, o nutricionista sabe de nutrição, de fisioterapia, quem entende é nós, fisioterapeutas, que estudamos isso. Então a nossa avaliação não é melhor nem pior, só é diferente da do médico, da do profissional que te avaliou. Nenhuma profissão sobressai a outra. Então, a fisioterapia, quem decide quanto tempo, quantos atendimentos será necessário, é o fisioterapeuta, tá bem? Então, muitas vezes os pacientes chegam com essas guias de 20 sessões, a gente vai avaliar o paciente precisa de 4, precisa de 8, precisa de 12.
20, o paciente precisa de 2 meses de tratamento, o paciente às vezes precisa de 6 meses de tratamento. Não quer dizer que o paciente vai precisar vir toda semana aqui. Às vezes o paciente começa a vir semanalmente, depois um 15 em 15, 21, depois passamos para 30. Então, quem decide quanto tempo seu tratamento leva, quantas sessões, quantas consultas, é o fisioterapeuta. Tá bem, pessoal? Então a gente entra agora, falando de avaliação no estilo de vida. Tá bem, pessoal? Então, assim, o estilo de vida em qualquer dor crônica é fundamental, tá bem? É fundamental a gente olhar para esse estilo de vida com atenção, porque eu vou dar um exemplo aqui, se você plantar alguma árvore em um terreno ruim, essa árvore tende a não crescer, né? Se você plantar essa árvore num terreno bom, essa árvore tende a crescer. Então, muitas vezes, o corpo do paciente, o sistema inteiro do paciente é um terreno bom para a dor. Entende? O paciente está sedentário, está se alimentando mal, está dormindo pouco, está com nível de estresse, está com nível de ansiedade lá em cima. Então, esse é um terreno ótimo para a dor se perpetuar com o paciente. Então, a gente precisa avaliar o contexto inteiro de vida que o paciente se encontra para começar a fazer uma mudança no estilo de vida do paciente, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, aqui na nossa coluna, esses nervinhos aqui que vocês estão vendo, eles ramificam, tá? Para o seu corpo inteiro. Aqui dentro, vocês sabem por que a nossa coluna é tão forte, tão resistente? Porque ela tem uma função de proteger a medula. A medula é como se fosse uma continuação do seu cérebro, tá? Então ela passa aqui no meio. Essa medula vai lá para o nosso cérebro e aqui no nosso cérebro a gente tem uma torneira. Essa torneira, quando ela está aberta, ela libera opioides endógenos, substâncias analgésicas, tá bem? Só que às vezes o terreno do paciente não está bom, não está adequado, e essa torneira está fechada, inibindo essas substâncias analgésicas. Então o paciente não está produzindo essas substâncias analgésicas e não tem o alívio da dor. Então, como a gente abre essa torneira, Então vamos falar sobre fatores cognitivos, sociais, emocionais, que são importantes nesse tratamento, tá, pessoal? A gente sabe hoje que dor não se limita somente à lesão tecidual. A gente tem o conceito de dor atualizado pela IASP em 2020. Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Entendendo isso, pessoal, a gente já entende que dor é sensação, emoção e comportamento. E muitas vezes a gente não consegue diminuir a sensação, e a gente não consegue pensar diferente, Porque esses pensamentos podem ser automáticos. Uma coisa que a gente consegue intervir e mudar de forma efetiva, de primeiro momento, é o comportamento. Como você se comporta perante a dor que você sente. Quando você começa a alterar esse comportamento, os seus pensamentos começam a mudar e a sensação também, pessoal. Então, a gente tem evidências de que pessoas com estresse, ansiedade são mais propícias a terem dor, A gente sabe também, tem estudos que mostram que a percepção de alto esforço dado para baixa recompensa recebida, tanto no trabalho quanto em relações pessoais, relações familiares, influencia na dor. Então, se você tem uma percepção que está dando muito esforço, está recebendo pouco, você tem mais risco de desenvolver dor. Então, você vê, pessoal, que é algo que não é físico isso é muito social, psicológico, tem essas influências diretas na dor dos pacientes.
Então, a gente tem que olhar para isso também, tem que olhar para o contexto que o paciente se encontra de vida. Porque se a gente negligencia isso, é o que a gente chama de modelo biopsicossocial. Se a gente negligencia isso, a gente está negligenciando a saúde do paciente como um todo. E fica mais difícil de tratar os pacientes se a gente não olha para esses contextos. Tá? E também a gente não está olhando só para isso, a gente tem que olhar também para a biomecânica dos pacientes, tá? A gente não negligencia essa parte. Porém, o modelo biopsicossocial é necessário na avaliação dos pacientes. A gente não pode só avaliar quadril, avaliar lombar, né? Avaliar pelve, rodada e tudo mais. Não, a gente precisa olhar para todo o contexto que esses pacientes se encontram se a gente quiser os resultados bons no tratamento, tá bem, pessoal? Então já falamos de estresse, já falamos de ansiedade, né? Já falamos sobre alto esforço dado, baixa recompensa recebida. Então muitas vezes esse ambiente social vai influenciar porque o paciente tem sempre algum familiar falando para ele que ele não pode pegar isso, que ele não pode fazer aquilo, que ele tem um problema, que esse problema ele não pode ir para academia, que ele não pode dar uma caminhada, que ele não pode fazer exercícios. E quando o paciente chega aqui e fala que ele não tem um apoio mesmo, um suporte familiar para o tratamento, a gente também precisa às vezes educar o familiar porque se faz necessário. Então, olhar para esse contexto também que o paciente se encontra, tanto em casa como em trabalho, é necessário. Quando o paciente está muito estressado, muito ansioso, é como se ele tivesse um alarme dele desregulado. A gente tem um alarme que, se você está com esse alarme hiperativado, a probabilidade de você sentir mais dor é mais alta. Por exemplo, se eu tenho um alarme aqui na porta do consultório, quando vem um ladrão, esse alarme tem que disparar, certo? Agora, quando vem um paciente, quando vem algum amigo, algum familiar aqui, esse alarme não tem que disparar. E quando ele está desregulado, esse alarme desperta com o amigo, com o paciente. Então, esse alarme fica hiperativado, fica desregulado. E isso acontece quando o paciente está com alto nível de estresse, alto nível de ansiedade, quando o paciente tem privação de sono, que a gente vai falar muito agora, tá? Então, quando o paciente está em privação de sono, além desse alarme ficar mais desregulado, a gente tem um núcleo supraquiasmático desregulado. O que é isso, pessoal? A gente tem um ciclo circadiano, que é um ciclo hormonal que funciona durante 24 horas do nosso dia. Quando você acorda e pega claridade natural nos olhos, na retina dos seus olhos, você sinaliza para esse núcleo supraquiasmático que o dia começou. Seu cortisol dispara e durante o dia você vai tendo essa linha de cortisol, vai baixando para de noite adenosina, melatonina serem liberados e você conseguir ter uma boa noite de sono. Então, quando você não tem um sono reparador ou está dormindo mal, todo o seu ciclo hormonal fica alterado, atrapalhando na melhora, na analgesia da dor lombar. Então a gente tem também o que a gente chama de amígdala cerebral mais disparada. Olha que louco isso. Quando você está dormindo pouco, a sua amígdala fica mais ativa. Então seu estado de luta ou fuga fica mais ativo. Você começa a ver ameaças onde não tem. Essa região aqui do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, ele fica menos ativo quando você está em privação de sono. E seu sistema límbico fica mais ativo, que é uma região do nosso cérebro responsável pelas emoções. Então você fica mais emotivo. Seu córtex pré-frontal fica menos ativo, que é o que controla os seus impulsos. É responsável pela tomada de decisão racional. Então você começa a ter menos controle das suas ações. Basicamente isso. A privação de sono faz isso com você. Então, se você está dormindo menos de 7 horas ou está dormindo mal, olhe com atenção para isso, tá? Porque é uma das... Eu falo para meus pacientes, se eu tivesse somente uma dica para dar para os meus pacientes, durma bem.
porque dormindo bem você consegue melhorar diversos outros hábitos de vida. E na dor lombar é imprescindível a gente ter um sono reparador. Essas medicações que os pacientes costumam tomar, elas não deixam você chegar no sono REM, no sono profundo, tá? Que é onde a gente mais recarrega mesmo, a gente mais tem benefício, é nesse sono profundo. Esses remédios, eles te deixam muito no sono superficial, por isso que às vezes os pacientes falam que acordam e acordam cansado, acordam indisposto, mas passaram a noite apagado. Os remédios fazem isso com você, então a gente tem alguns ciclos ali de sono durante a noite e essas medicações mantêm você somente nos sonos superficiais, não mantém você lá naquele sono profundo. Então também, claro que tem casos que vai precisar entrar com medicação, mas o padrão ouro para tratar prejuízos com sono é TCC para insônia, tá? Então seria a higiene do sono que você pode estar realizando com um profissional psicólogo que trabalha com terapia cognitiva comportamental para insônia, TCCI que a gente chama, certo, pessoal? Então já falamos do sono e vamos falar agora dos exercícios físicos. Então eu dei o exemplo ali da coluna, que a gente tem a torneirinha lá em cima que libera esses opioides endógenos, e através do exercício físico a gente libera esses opioides, esses opioides que o pessoal toma, morfina, Paco, Tramadol, o pessoal toma muito essas medicações que são opioides. O nosso próprio corpo produz isso através de exercício físico, que é as encefalinas, os endocannabinoides, endorfinas, entre outros neurotransmissores que vão gerar essa analgesia. Então o exercício físico, ele é necessário, ele é de extrema importância para esses pacientes que têm dor lombar crônica. Então a gente não pode negligenciar os exercícios, porque muitas vezes o paciente sedentário, ele fica tanto tempo parado que quando vai se movimentar, ele tem dor. Então, se você tem dor crônica lombar, também é interessante que você comece gradativamente com esse exercício físico. Então, a gente atende alguns pacientes que falam: mas eu tento fazer exercício e fico com mais dor. Mas é porque você não está recebendo, você não está com um profissional que está fazendo uma periodização adequada do seu treino. E se você é um paciente com dor lombar crônica, você precisa primeiramente tratar a dor lombar, tá? Você precisa de um fisioterapeuta clínico da dor para auxiliar você com o seu problema, para depois estar liberado para exercício físico. Porque assim, se você, exercício físico não é, o paciente que tem dor lombar crônica, ele não pode calçar o tênisinho e sair caminhando do jeito que dá, saindo correndo, saindo fazendo academia de qualquer jeito. Precisa ter uma atenção individualizada, certo? Vamos lá, se tem algumas perguntas aqui, vamos ver quem está na live. Se tiverem pergunta, pessoal, só deixem aí, tá bem? Que agora a gente está quase chegando no final, tá bem? Natanzinha, só a prova viva, valeu Renanzinho, treino de perna rolou liso hoje. Muito bom, meu amigo, muito bom, fico muito feliz que a gente esteja progredindo aí no seu tratamento. Estamos juntos, treininho de perna hoje foi top, então, que bom, meu querido, fico muito feliz. Paciente com dor lombar aí, pessoal, crônica também, paciente meu aqui na live, muito bom. E aí, pessoal, o que a gente vai falar mais? Muita gente usa remédio para dor, tá? Que o paciente, a gente falou sobre esses opioides endógenos e das medicações. Muitas vezes o paciente toma remédio e ele entra num processo de retroalimentação. Ele perde a capacidade natural de produzir esses opioides endógenos, essas substâncias que vão gerar analgesia para o paciente. Então também tomem cuidado com o uso da medicação, porque a longo prazo isso pode te gerar prejuízos, tá bem, pessoal? Então uma coisa aqui que também sobre estilo de vida, a gente falou
sobre manejo do estresse, manejo da ansiedade, exercício físico, sono reparador e alimentação também, pessoal. Alimentação e hidratação é importante para o paciente ter uma saúde fisiológica boa e conseguir combater bem as dores e a dor lombar, né, que a gente está falando aqui. Então, hidratação é importante, alimentação equilibrada é importante para não manter você com uma fisiologia pró-inflamatória, certo? Então, chegando aqui no final, a gente falou de todos esses fatores, né, que vão influenciar, e a gente chega no papel do fisioterapeuta, tá? Então, já falei muitas coisas aqui que envolvem o papel do fisioterapeuta, né? Mas o ponto que eu quero deixar aqui é que o profissional, o fisioterapeuta que avaliar você, ele deve se atentar ao seu contexto de vida, de forma individualizada, tá? Então, por isso que essas dicas que a gente vê, tudo bem, podem ser dicas que para uns vão ser válidas, mas não é para todo mundo, tá? Isso não é uma forma global, dicas de exercícios, tá bem, pessoal? Então, muitas vezes eu atendo pacientes aqui que pioraram suas dores porque fizeram um alongamento para o nervinho ciático. Então, isso acontece muito. Então, você deve ser avaliado de uma forma individualizada, tá, pessoal? Detalhada, para que você tenha uma melhor atenção e um melhor plano de tratamento, tá? E aí, como o fisioterapeuta vai agir, tá? O fisioterapeuta ele vai proporcionar ferramentas de autocontrole para o paciente. Então, o fisioterapeuta, pelo menos eu, vou proporcionar para o paciente estratégias de automanejo para ele não precisar, ele não ficar dependendo de mim para tratar o seu problema. Então, a gente ensina o que o paciente tem que fazer durante a semana, a gente ensina estratégias para o paciente saber o que fazer, qual o momento que ele vai fazer do dia, tudo direitinho. A gente vai mostrando o caminho para o paciente para tratar e para ter sucesso no tratamento, tá? Que assim, ó, se o paciente adequar esse estilo de vida, se ele entender todas as influências que os contextos se ele entender todas as influências do contexto de vida que ele está vivendo na dor dele, ele entendendo isso, aderindo ao tratamento, realizando as tarefas de casa, a probabilidade desse paciente melhorar é muito alta. Agora, se o paciente tem a mente fechada, ele não acredita que o estresse, que a ansiedade, mesmo a gente mostrando muitas vezes estudos para ele não acredita que isso interfira na dor, é mais difícil de manejar. Então, muitas vezes o paciente com dor lombar crônica, a gente também precisa da ajuda de um psicólogo, tá? Então, a gente precisa desse psicólogo para estar auxiliando nesses fatores emocionais que o paciente apresenta, tá? Então, já tive vários pacientes que a gente precisa encaminhar para o psicólogo, tá? Para tratar conjuntamente, tá? Então, fazer um tratamento multidisciplinar é importante também, muitas vezes é necessário, tá? Porque a gente, como fisioterapeuta, é limitado para abordar esses fatores emocionais, tá, gente? Isso é com o psicólogo mesmo, então é cada um no seu quadrado, né? Então, pessoal, fatores mecânicos que a gente avalia nos pacientes com dor lombar, que é muito comum o paciente apresentar. A coluna lombar vai ter 6 movimentos. Comumente, pacientes com dor lombar, desses 6 movimentos que a coluna lombar fazem, eles vão ter alguns movimentos rígidos. Então, eu quero que você que está assistindo agora, pegue a sua mão, feche assim, ó, e tente rodar. Agora abra a mão, relaxa a mão e tenta rodar. E veja a diferença que é fazer isso com a mão fechada e com a mão aberta. Muitas vezes esse paciente com dor lombar crônica, ele vai ter essa rigidez de movimentação. E através dos movimentos específicos que a gente passa para o paciente realizar em casa, o paciente vai deixando esses movimentos mais soltos, mais fluidos.
E isso progressivamente vai melhorando o paciente também. Então, como eu disse, o paciente entendeu as influências no estilo de vida, aderiu às mudanças propostas, começou a se movimentar mais, fez as tarefas de casa, aí o paciente vai ter sucesso no tratamento da dor. Tá bem, pessoal? Agora, se você tem dor lombar crônica e espera deitar numa maca e alguém fazer uma mágica e tirar essa dor lombar de você, isso não vai acontecer, isso não existe, tá, pessoal? Então, estamos finalizando aqui, tá? Acho que eu falei bastante, tudo que eu queria, tudo que eu tinha anotado aqui para vocês. Então, acredito que eu tenha sido claro aqui, porque não tem nenhuma pergunta, né? Mas agradeço todos que participaram aqui, tá? A próxima live que a gente vai fazer vai ser falando sobre dor cervical, tá? Então, tem algum pessoal aqui que está acompanhando, fico muito grato de ver quem está acompanhando aqui, tá bem? Próxima live que a gente vai estar fazendo vai ser sobre dor cervical, tá? A gente atende bastante aqui. E é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, tá? Quem não mandou nenhuma dúvida aqui, pode mandar no meu direct, que aí eu converso particularmente. Mas é isso, pessoal. Agradeço muito, tá? Vou deixar essa live aqui provavelmente 24 horas, tá? Ou vou deixar aí também, não sei ainda, mas provável que seja 24 horas. Certo, pessoal? Um ótimo final de semana a todos. Boa noite, Eva, minha querida. Muito obrigado pela sua presença, tá bem? Um ótimo final de semana a todos. Átila, meu parceiro, ficou até o final. Grande, saudades eternas. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença. Tá bem, meu irmão aí na live também. Muito bom, pessoal. Valeu. Um ótimo final de semana a todos. Vamos fechar aqui, se eu souber.